Os Estados Unidos da América temem um ataque nuclear conjunto feito por China, Rússia e Coreia do Norte e, por isso, promoveu alterações em sua estratégia nuclear. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, nesta semana, no dia 20 de agosto, essa manchete aí data do dia 20 de agosto, o New York Times divulgou uma informação importante relacionada a essa estratégia nuclear dos Estados Unidos. Dá uma olhada. Estados Unidos temem ataque nuclear conjunto feito por China, Rússia e Coreia do Norte. Joe Biden aprovou revisão da estratégia de defesa americana em março. Vamos entender. Existe um documento nos Estados Unidos chamado Orientação de Emprego Nuclear. Esse documento, como o próprio título sugere, é o que orienta, é o que indica como deve ser a atuação do país, é uma política de Estado, tá? E não de governo, é ele que diz como deve ser a atuação do país no tema relacionado à questão nuclear. Se o país deve ou não ampliar a produção de armas, se o país deve ou não transferir parte dessas armas para algum país aliado. É nesse documento que está disposto, por exemplo, quando e em quais condições essas armas podem ser empregadas. Então, o que está acontecendo agora? Uma revisão, uma alteração deste documento e, de acordo com The New York Times, com foco especial nesses três países rivais dos Estados Unidos, China, Rússia e Coreia do Norte, em virtude de um possível ataque nuclear destes contra os Estados Unidos. Dá uma olhada aqui em trechos que eu separei dessa reportagem. Em junho, o diretor de não proliferação nuclear do Conselho de Segurança Nacional, o Pranay Vadi, afirmou que a revisão contempla a necessidade de dissuadir Rússia, China e Coreia do Norte simultaneamente. Lembrando, pessoal, que esse documento, o teor dele, o conteúdo em si, é extremamente secreto, viu? Tanto é que não há sequer versões digitais desse documento, apenas impressas, justamente para dificultar o conhecimento público das informações ali presentes. Isso que o The New York Times divulgou agora é somente uma pontinha do iceberg, né? É só um detalhezinho do documento que traz, logicamente, muito mais informações. Continuando, essa preocupação, ou seja, o temor dos Estados Unidos de um ataque promovido por chineses e aliados, não é novidade. Ele emerge da realidade geopolítica desde que Donald Trump lançou a Guerra Fria 2.0 contra Pequim em 2017. O que começou como uma disputa comercial, hoje redesenha o mapa do balanço de poder mundial, com blocos de países se formando em torno de polos rivais na China e nos Estados Unidos. Então, o texto deixa claro, né, que aquilo que começa com uma disputa comercial por áreas de influência comercial e econômica vai pouco a pouco ganhando ares aí de uma tensão cada vez maior e com a possibilidade de um confronto bélico direto entre as potências, principalmente depois, nos últimos anos aí, da deflagração de dois conflitos que, apesar de serem regionais, trazem impactos globais e podem, talvez, se reverberar aí pelo mundo, ampliando ainda mais as disputas. Logicamente que eu falo das guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas. E aí, aqui é importante, gente, lembrar que nesse contexto, quem mais se destaca na expansão nos últimos anos do seu arsenal nuclear? Exatamente esse país que você pensou, dá uma olhada, a China. Segundo a Federação dos Cientistas Americanos, que monitora arsenais mundo afora, os chineses tinham 240 bombas quando Xi Jinping chegou ao poder em 2012, e hoje tem 500 bombas nucleares. E o Pentágono prevê que cheguem a 1.500 em 2035, ou seja, daqui a uma década aproximadamente, igualando o patamar de armas nucleares operacionais de russos e americanos. Então, veja só, hein? Na última década, nos últimos 10 anos aproximadamente, a China mais que duplicou o seu arsenal nuclear. E está prevista para a próxima década que esse número de ogivas nucleares seja aí triplicado. Então a China vem forte aí no reforço do seu potencial nuclear. Os Estados Unidos, logicamente, não ficam nada contentes com essa informação e querem, logicamente, igualar esse desenvolvimento. Daí o anúncio feito agora
de que essa política nuclear está sendo alterada. Importante colocar também em toda essa história aí o fato de que a Rússia também não fica para trás nessa expansão do seu arsenal nuclear. Manchete de junho de 2024, aí 2 meses, aumentar o arsenal nuclear da Rússia preserva o equilíbrio de poder no mundo, afirmou Vladimir Putin. O presidente discursou durante evento militar no Kremlin. O país possui o maior número de bombas atômicas do planeta, algo que é sabido por todos aí. Aqui eu aproveito o ensejo, já que estamos falando de potências nucleares, para relembrar com vocês quais são os países que possuem armas nucleares e como que eles se posicionam nesse tabuleiro geopolítico. Então aqui é colorido cada um desses países: Estados Unidos, Reino Unido, França, a Rússia, aqui a China, Índia, Paquistão e o pequenino Israel lá no Oriente Médio. Portanto, apenas 9 países no mundo possuem arsenais nucleares. E como que está a disposição desses países nessas disputas geopolíticas? De um lado, no lado ocidental, podemos colocar Estados Unidos, França, Reino Unido e Israel, com um total de 5.639 ogivas nucleares. Isso dados atualizados, tá? De 2023, são dados aí, os dados mais recentes conhecidos. Do lado rival, do outro lado do planeta, no lado oriental, podemos colocar assim, estão Rússia, que inclusive é a maior potência nuclear em número de ogivas, né? Tem um pouco mais que os Estados Unidos, China, Coreia do Norte. Quando somamos isso aqui, chegamos ao numeral de 6.130 ogivas nucleares. Ou seja, por uma pequena margem, esse lado oriental tem mais armas, está à frente do lado ocidental. Não podemos nos esquecer também de outros 2 países, o Paquistão e a Índia. Eu os coloco aqui, nem de um lado nem de outro, porque por vezes Paquistão e Índia têm aí posicionamentos meio que ambíguos, antagônicos, ora muito próximos do Oriente, próximos de China principalmente, ou Rússia, ora pendem também para o lado ocidental, para a Europa e Estados Unidos. Então, não vou colocá-los aqui como ligados diretamente nem a um lado nem a outro. Lembrando também que o maior problema para Paquistão e Índia é justamente um ao outro. Lembre-se que Paquistão e Índia enfrentam grandes disputas territoriais no norte do território indiano, pegando um pedaço do Paquistão, que é a região da Caxemira. É uma disputa aí que remonta desde meados do século XX e que, por vezes, já esteve muito próximo do desencadeamento de uma guerra aberta direta entre os dois, o que não é nada desejado, porque uma guerra entre os 2 países poderá ser, por conta daquilo que eles dispõem de armas, poderá ser uma guerra nuclear. A China reagiu, lógico, ao anúncio de que os Estados Unidos estariam elegendo eles, os chineses, como o principal rival para justificar aí essa alteração na sua política nuclear. Dá uma olhada. China critica nova doutrina para o uso de armas nucleares dos Estados Unidos. Abre aspas para o que disse essa moça, que é a porta-voz diplomática, a Mao Ning. Os Estados Unidos estão vendendo a narrativa de uma ameaça nuclear chinesa, procurando desculpas para buscar vantagens estratégicas. A China está seriamente preocupada com o relatório. Lógico, pessoal, isso faz parte, né? Essa guerra retórica entre os países. Mas eu penso assim, se a China, de um lado, tem planos para expandir o seu arsenal nuclear, os Estados Unidos, o seu grande rival no mundo atualmente, vão também ficar de olho nisso e buscar se proteger, se fortalecer diante dessa expansão nuclear do rival. Para mim está tudo tranquilo, cada um dos lados aí buscando defender os seus interesses e buscando maneiras de se proteger caso haja um eventual ataque do país inimigo, do país rival. E em todo esse contexto, não podemos deixar de lado o Irã. Por que não podemos deixar de lado o Irã, pessoal? Porque o Irã, ainda que não tenha armas nucleares, pelo menos não que saibamos, né? Ainda que não tenha armas nucleares, o Irã, todos sabem que está muito próximo de tê-las, de ser capaz de desenvolvê-las efetivamente. Olha só, a aceleração do programa nuclear iraniano preocupa o mundo e principalmente Israel. Manchete de 19 de abril, algo bem recente. E aí, nesse contexto, importante lembrar da disputa que o Irã enfrenta
com Israel no contexto atual. O Hamas, aquele grupo terrorista que promoveu os ataques contra Israel lá em 7 de outubro do ano passado, é diretamente financiado pelo Irã. Então Israel, quando se defende do Hamas, Israel também busca atingir o seu principal financiador, que é o Irã e maior inimigo de Israel no contexto geopolítico atual. Então, ainda que não haja uma guerra aberta declarada entre Israel e o Irã, eu tenho certeza que um grande desejo israelense é que o Irã promova algum grande ataque contra Israel, diretamente contra Israel, para que aí sim Israel tenha justificativa, tenha legitimidade para atacar o Irã e, quem sabe, destruir essas instalações nucleares lá no país persa. Até porque não é nenhum interesse de Israel que o Irã disponha dessas armas. Aqui eu quero chamar a atenção para um viés presente nessa manchete. Dá uma olhada, ó, de novo a leitura. A aceleração do programa nuclear iraniano preocupa o mundo. Aqui, logicamente, gente, que essa manchete é uma manchete ocidental, nesse caso aqui, ó, é manchete de uma matéria feita pelo Jornal Nacional, pela Globo, portanto, falando que esse desenvolvimento nuclear iraniano preocupa o mundo. Preocupa o mundo em partes, né? Ou você acha que russos, chineses, norte-coreanos estão preocupados com esse desenvolvimento nuclear iraniano? Não, preocupa o mundo ocidental. A manchete tinha que ter aqui um complemento. E aí, para deixar claro, né? Lógico, se um dia o Irã vier a ter efetivamente essas armas nucleares, o Irã estará ao lado de quem nesse grupo de países aqui? Ó? Estará ao lado, lógico, de Rússia, China e Coreia do Norte. Então, aí mais um fator que nos permite entender o porquê de os Estados Unidos terem anunciado essa alteração na sua política estratégica nuclear. Então, o que fica claro? Depois de algum período ali, né, imediatamente após a Guerra Fria, em que houve inclusive uma diminuição do arsenal nuclear do planeta, nós vivemos tempos atuais em que definitivamente esse arsenal nuclear tem se expandido. Tomara que esta nova expansão nuclear no mundo sirva também para que não haja uma guerra nuclear. Foi assim lá nos anos 50, 60 na Guerra Fria. O fato de existir muita arma nuclear e haver um risco de destruição, se não da humanidade, boa parte dela, acabou sendo a razão de que a guerra nuclear não tivesse sido deflagrada. Tomara que agora essa expansão nuclear também contribua para a manutenção da paz, pelo menos no que se refere a grandes conflitos mundiais. Beleza, meu povo? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compreendido. Se sim, deixa aí o like. Se não, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!